Bora, vai começar. Vamos seguindo com o programa na GDS Web Rádio Brasil Interativo Web Rádio, Rádio Mania FM, Rede Brasil de Televisão. Nosso WhatsApp é o 28 99915 1214. Você manda pra cá, participa com a gente, porque você concorre a prêmios toda semana, final do mês, a R$1.000 em dinheiro. Conversa agora com o vereador Gelinho. Esse homem foi eleito pela primeira vez em Cachoeiro de Itapirim, hoje é vereador. Para a gente começar a nossa conversa conhecendo um pouco da história desse moço que está na Câmara Municipal. Nosso programa tem um oferecimento de Cofril, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofril. Tem um oferecimento de Hospital Evangélico de Cachoeiro, uma completa estrutura hospitalar, café sossego puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão, uma delícia. Óticas da Corujinha, 5 lojas em Cachoeiro para melhor atender você. Tem uma promoção sempre maravilhosa nas óticas da Corujinha. Vereador Gelinho, que bom ter você aqui, tudo bem? Prazer é meu, Parraro. Que honra. A honra de estar aqui nesse programa, né? Programa que a gente vê que tem credibilidade perante a sociedade de Cachoeiro e as advergências aí dos nossos municípios. Fico feliz de ter recebido esse convite para vir falar um pouco do mestre Gelinho, né? É um batalhador, um lutador. Acho que a gente pode falar um pouquinho da sua história, porque você tem uma história, você não foi eleito, ninguém bota o nome lá e é candidato e se elege assim, porque não é isso, não é isso. De qualquer forma, Cachoeiro, fora da sua comunidade, muitas pessoas não conheciam ainda, não conhecem o Gelinho. Quem é esse rapaz que foi eleito com essa votação? Então, eu acho que a primeira pergunta para você é exatamente essa. Quem é o Gelinho? Então, falando em conhecer o mestre Gelinho. O mestre Gelinho é um cidadão cachoeirense, nascido, criado aqui. Deus está me agraciando aí que estamos chegando aos 50 anos de idade, né? Então, de uma forma, o mestre Gelinho, ele sempre foi um batalhador, ele sempre correu atrás dos seus ideais e com uma ponderação, Parraro, sem prejudicar ninguém. Então, o mestre Gelinho, ele tem uma vasta caminhada em Cachoeiro aí, na área do esporte, principalmente na área social, que às vezes muitas pessoas não conhecem esse lado nosso. Sim. Né? Então eu trabalho aí 20 anos em projetos sociais. São projetos por a gente trabalhar na periferia. Você é de qual bairro? Eu sou do bairro Ibitiquara. Então por a gente, nossa linha de frente ser nas periferias, que a gente vê que é um lugar que nem todos vão, né? Sim. Então, a gente, de uma forma, vem contribuindo aí há 20 anos com projetos sociais. Tem uma história, né? Tem. Nada acontece por acaso, né? Sim. Lógico, eu agradeço a Deus e tudo é por permissão dele. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho há 20 anos e as pessoas não procuram saber, né? Então, eu fico até vendo hoje, assim, o mestre Gelinho. Eu fui candidato também em 2016. Né? Eu fui convidado pelo partido, PSDB, que eu faço parte. A gente entende assim de uma forma para preencher, né? A linguiça, como diz. Sim. Coloca lá para dar engordar os votos aqui. Para dar sustentação aos frentes lá em cima. Mas só que eu recebi esse convite e como eu recebo o convite, eu gosto de desafios, que a luta, o esporte que eu pratico, me deu essa resiliência de ser um cara positivo, um cara que busca, que corre atrás dos seus ideais, luta pelos seus ideais. E qual é o esporte? É o jiu-jitsu, eu sou mestre de jiu-jitsu, cachoeiro. Então, a gente desenvolveu esse trabalho nas comunidades e isso aí, de uma forma, me alavancou para me chegar à votação onde eu cheguei. E aí, você leva esse esporte para as comunidades carentes? Isso, e tudo de uma forma voluntariada, adesão de kimono, de tatame, que são os materiais básicos para iniciar um projeto. Então, hoje a gente desenvolve 8 projetos em Cachoeiro, nas periferias. Damos suporte a 8 projetos. Sim. E esses projetos a gente vê
o bem que ele traz para a comunidade local e para a sociedade. Porque a gente trabalha com crianças... Eu falei da surpresa na sua votação e na sua eleição, né? A gente precisa... Assim, eu conversei com muitas pessoas, falando, mas por que essa votação toda? Por que essa votação toda? Claro que eu fui buscar a sua história, por que você teve aquela votação toda, e aí a história na relação com a sua... Não só com a sua comunidade, mas com as comunidades, não é? Isso. Foi surpresa para o Gelinho também ou não? Não, não foi, não. Não foi pelo seguinte, Parraro. Eu, desde 2016, quando eu entrei, eu fui convidado, eu tinha um propósito, botei no meu coração, vou entrar. E eu falei assim para mim, olha, se eu fizer 500 votos, estou satisfeito. Até porque 500 votos é Não, muito voto. Eu coloquei, né? essa meta de 500. E da mesma forma que foi feito em 2016, sem um centavo no bolso, foi feito agora em 2020, sem um centavo no bolso. Você fez uma campanha baratinha. R$ 1.800, né? Então, o que acontece com isso? Então, eu tinha convicção que eu ia ganhar dessa vez. Porque em 2016 eu botei uma meta de 500 votos, eu fiz 741. E nessa eu tinha colocado uma meta de 1.200 votos a 1.300. Subiu o sarrafo. A gente tem que ser acreditado na gente, primeiro na gente, né? E a gente sabe que a gente sabe trabalhar. Então, isso daí me motivou. Comparação 2016, que eu fiz 741 votos, com 2020, que nós fizemos 973 votos, mas foi uma eleição muito difícil, essa de 2020, muito difícil. Essa foi uma eleição complicadíssima. Mas só que eu fazendo uns comparativos, 2016, eu não tinha grupo, Parraro, era eu, Deus e eu. Eu recebi o convite, encarei, eu não sabia, não tive aquele direcionamento por pessoas que são da área, me dando direção naquilo. A campanha precisa ter organização. Então, eu fui fazendo aquilo que eu achava que estava certo. Mas eu aprendi também que a política ela tem os caminhos dela. Né? Sim. Mas eu não desisti, eu não tinha ninguém. Eu até falei, se eu chegasse a ganhar a eleição 2016, eu não tinha nenhum assessor para botar para mim. Porque eu não tinha ninguém. Você não tinha grupo? Não tinha. Então, eu fui andando na caminhada. Eu me saí vencedor daquela campanha de 2016, com a quantidade de votos que eu fiz. Você continua no mesmo partido? Continuo. Até no momento, nós estamos no mesmo partido. Então, o que acontece? Então, de uma forma, para 2020, eu já me estruturei, eu falo assim, pelo menos um grupo, né, e aprendi algumas coisas que eu busquei, que eu sou um cara que eu gosto de ouvir quem tem para acrescentar. Sim. Gosto de ouvir as pessoas sábias, as pessoas mais experientes, porque ali sempre a gente absorve coisas que venham a te dar crescimento, pela experiência que a pessoa que está ali com você passou para você. Então, essa eleição, para mim, não foi surpresa. Não foi. Foi difícil, mas eu tinha até uma meta, que era de 1.200 a 1.300 votos. Mas, por ser uma eleição difícil e diretamente na comunidade, que a gente fala assim, que a gente cresceu, né? Criou nossa família, nossos filhos. Então, ali teve uns vereadores de peso ali, que de 5, 3 foram eleitos, que era o Léo Camargo, o Léo Cabeça e o Sandro Irmão, que é o meu amigão, nós estamos juntos, eu e ele estamos alinhados com tudo. Então, eu e o Sandro Irmão fizemos uma parceria assim que, aos olhos da política, as pessoas não entendem, porque a gente não tem esse ciúme de falar que eu corri primeiro a obra minha. Aquilo que eu faço, ele me coloca, e aquilo que eu faço, eu coloco ele. Então, eu penso assim que 2 forças, 3 forças é maior que uma. Então, a política que a gente vem tentando desenvolver, que é uma política sem vaidade, uma política sem, como eu posso dizer assim, orgulho. Então, por isso que eu acredito que Deus me colocou nesse caminho,
e eu sei que eu posso contribuir muito para a sociedade cachoeira. Pois é, galera, programa hoje um pouco diferente aqui. Você acompanhou a entrevista com o Gelinho, vereador eleito pela primeira vez em Cachoeiro. Agora, no próximo bloco agora, você vai conferir um programa diferente, que na realidade é um programa papo reto do Júnior Correia. Ele sempre vai participar aqui durante a semana, trazendo um programa, um quadro do programa. Hoje, ele fala de um assunto interessante, é uma nova escola de tiros que tem em Cachoeiro de Itapemirim, foi montada agora, ali na região de Soturno, ali na Lagoa dos Esportes, todo mundo lembra disso, montou uma escola nova de tiros ali, e o Juninho conversa, o Júnior Correia conversa com o proprietário, veio de fora para montar isso aqui em Cachoeiro. Esse é o tema, é o assunto a partir de agora, aqui no nosso programa. Eu encerro a minha participação aqui e o Júnior Correia fica com você. E aí, meus amigos, eu sou o Júnior Correia, esse daqui é mais um Papo Reto aqui no nosso canal. Hoje nós iremos receber mais um convidado para poder falar um pouco sobre segurança pública, para falar um pouco sobre porte, posse de armas. É um tema que eu gosto muito, vocês também gostam muito desse tema. Estou aqui com o nosso amigo Pedro Lisboa, que é instrutor de tiro, Pedro que tem inclusive um clube de tiro aqui em Cachoeiro. Mas antes de você acompanhar o vídeo, né, não se esqueça de curtir já o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho. Você sabe que o canal é novo, nós estamos aí retomando agora, então eu conto muito com a sua ajuda para a gente conseguir crescer cada vez mais, para que a gente consiga crescer com os nossos ideais, né? Então compartilhe com seus colegas, compartilhe com todos aqueles que se interessam também por esse assunto. E aí, Pedro, tudo bom? Se apresenta aí para o pessoal. Tudo bom? Boa tarde, primeiramente. Gostaria de agradecer o convite, né? Tá participando aqui do Papo Reto com o Júnior Correia e trazer um pouquinho de informação para o povo de Cachoeiro e a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem no YouTube. Então, como eu falei, o programa não é um programa de entrevista, mas eu tenho que iniciar o assunto, eu tenho que começar. E a primeira coisa que eu já começo de cara, né, sobre a questão de segurança pública, né? Porque a gente teve uma discussão muito grande, principalmente com a eleição do Bolsonaro em 2018, chegou 2019, e o Bolsonaro, ele, através de uma MP, de uma medida provisória, ele alterou o entendimento da lei do Estatuto do Desarmamento, em que definia quem que poderia ter acesso à posse de arma, né? Não a porte ainda nesse momento, mas a posse, né? Uma questão que era muito subjetiva, ele tornou objetiva e hoje, né, todo brasileiro consegue tirar uma posse de armas desde que siga todos os trâmites, né? A discussão é o seguinte, que lá atrás, em 2005, né, você lembra, né, muito bem, naquele processo da criação do Estatuto de Desarmamento, né, era discutido de que, né, não, que quanto mais armas, mais perigoso fica um país. A argumentação era de que se você permite que a população possa comprar armas, você vai acabar criando um clima de insegurança, todo mundo matando todo mundo, uma chacina no trânsito, porque o brasileiro não tem educação. E, no entanto, se a gente vê os dados, né, que a gente tem ao longo dos países que têm liberado, é o contrário, né, Pedro? A gente vê aí, por exemplo, o Paraguai, que liberou. O país aqui vizinho nosso, América Latina, né, uma formação parecida com a nossa, e nem por isso houve aquele aumento abrupto, né? E Paraguai não é um país de primeiro mundo, né? Não é. A gente não está falando dos Estados Unidos, a gente não está falando de Suíça, a gente está falando de Paraguai, do nosso vizinho. De fato, né? Se a gente for pegar esses últimos 2 anos, que teve essa flexibilização no acesso à arma de fogo, né? No direito à liberdade, o direito natural, você vê que o número de registro de arma, ele vem crescendo a cada dia que passa e o número de homicídio ele vem diminuindo, né? E frisar também, Júnior, que essas armas que são apreendidas pela Polícia Militar, elas não são armas registradas, né? Bandido não registra arma, né? Bandido não faz curso de tiro. Bandido não passa por um psicotécnico, né? Bandido vai na fronteira, né?
vai na feira e consegue arma, né? E aí a segurança pública em si, ela não pode ser comparada com um direito de... A segurança pública ela não pode ser comparada com o direito do cidadão, o cidadão paisano, o cidadão civil, de adquirir arma de fogo. Segurança pública é uma coisa e o direito à defesa do cidadão é uma coisa totalmente diferente. As coisas não podem se... É como se o cidadão... Porque a argumentação deles é como se o cidadão não pudesse ter armas, porque a arma ela só pode ser usada por forças policiais, pelo Estado, para controle, para proteção, e o cidadão não pode fazer a própria segurança, né? É como se tipo assim, o ladrão entrou na sua casa, você tem que esperar a polícia, que é o Estado, o único que pode utilizar de força para poder reprimir a bandidagem, você tem que esperar o cara lá, falar, olha, o ladrão, espera um minutinho que a polícia vai chegar daqui 2 horas. Pois é. Depois a polícia chega e o cara já estuprou, já roubou, já foi embora. E a polícia só chega depois que acontece, né? Acontece. A polícia não é onipresente, né? Eu acho que o Estado não tem esse aparato de manter um policial para cada cidadão. E até mesmo se você vê uma situação onde você acha que possa haver um crime, se não há crime, a polícia não pode agir. Não pode agir, não pode exatamente. Agir. Você tendo a sua arma, você se sentindo ameaçado, você pode se preparar. Exatamente. Claro que você não vai agir antes da hora, mas você vai se preparar. Então, de certa forma, você já auxilia também na sua própria proteção. Você já começa a ficar alerta. Você não fica totalmente desarmado, totalmente à vista, né? Sim, exatamente. É você ter o direito de se defender, né? A arma de fogo ela não foi feita para matar. Ela foi feita para se defender, assim como a arma da polícia militar. Ela não foi feita para tirar a vida de ninguém. Ela foi feita para proteção e para defesa, né? Se, porventura, você precisa de utilizar desse equipamento para a defesa e ocorra, por conta dessa situação, um óbito, a morte foi única e exclusivamente para você se defender, né? Então, com a disseminação, com a flexibilização, com a facilidade, a gente tem visto até por parte, né, dos nossos, da direita, um argumento CPF cancelado, matei mais um bandido, mataram fulano de tal. Eu, pelo menos, eu repudio, né, quando a pessoa fala em matar. A arma, pelo menos a minha arma e todos os alunos que passaram pela gente e pelo clube de tiro, a gente trata, além do esporte, né, trata de que a arma de fogo ela foi feita para a sua defesa, né? Você vai repelir uma injusta agressão, né? E se por conta dessa defesa o cidadão, o meliante vinha a óbito, a sua intenção, a nossa intenção jamais é tirar a vida de alguém, é simplesmente se defender. Você me lembrou de uma frase, né? Nós temos aí um dos nossos senadores atualmente, o Marcos Duval. Eu tenho inúmeras questões, né, em relação ao Marcos Duval. Não foi um dos senadores que eu apoiei nem votei, mas ele falou uma vez, certa vez, numa entrevista com o Danilo Gentili, se eu não me engano. Danilo Gentili perguntou para ele, você é da filosofia de bandido bom, bandido morto? Ele falou, não. Eu sou da filosofia de que bandido bom é aquele bandido preso pagando pelo seu crime. Exatamente. E eu comungo desse pensamento que ele falou, né? Para mim, você não vai ter uma arma porque você quer se tornar um assassino como ele. Nem um justiceiro. Não vai se tornar um justiceiro, um Batman da vida, não. Simplesmente para se defender. Simplesmente para proteção. Porque você sabe que, né, dentro da sua casa, 3 horas da manhã, a polícia fazendo ronda, sei lá, no distrito mais longe da sua cidade. Aí entra um bandido, você escuta alguma coisa, né, você está lá com sua mulher, você está lá com sua filha, você está lá com seu familiar lá, todo mundo dormindo. Né? E quando a gente fala dormindo, da maneira mais vulnerável que você pode estar, né? Você escuta um troço desse, cara. Você pode até ligar para a polícia, mas você vai botar a arma na cintura e vai tentar peitar o cara, porque você quer proteger a sua família. É nossa natureza. Você falou muito bem. É o direito natural do homem. É o direito natural de toda criatura, toda espécie, né? Seja espécie humana, seja espécie animal, é se proteger. Se sente ameaçado, vai se proteger e tem que ter esse direito. Né? E se a gente for ver
ao longo da história, né, eu gosto de falar muito disso, né? Eu sou formado em história, mas eu não posso dizer que sou professor porque eu não dou aula. Mas você vê ao longo da história, toda vez que algum governo central poderoso vai dominar, o que primeiro ele tem que fazer? Ele desarma a população. Desarma a população. Né? Foi assim na Alemanha, né? Na Alemanha de Hitler, foi assim no Japão, Na né? Venezuela. Na Venezuela, né? Na Coreia do Norte, né? E a gente tem... No Brasil, houve o princípio do processo de desarmamento, só que aí veio a inflexão que é o Bolsonaro, que acabou meio que travando o controle do domínio, né? Exatamente. Quando você tira o direito à liberdade, o direito à defesa, você acaba afetando todos os outros direitos, né? E ele vai começar pelo acesso às armas, ele vai começar pela liberdade, pelo direito à defesa, e depois ele vai migrando para outros direitos até se tornar um país, né, dominado pela ditadura. Se a gente pensar, por exemplo, que nós temos aí países como, por exemplo, a Venezuela, né? A Venezuela, que primeiro desarma a sua população, depois que desarma a sua população, ela corrompe o sistema judiciário, corrompe o sistema legislativo, e aí quando você menos espera, o país, o Estado, o poder central já domina todo mundo. Aí como é que você questiona uma propriedade privada, por exemplo? E aí ele desarma o cidadão comum, o cidadão civil, o cidadão paisano, e o próximo passo do desarmamento é a própria força policial deles, né? Eles não vão... Já tem estado hoje, que o policial, ele, quando termina o serviço, ele precisa devolver a arma dele. O guarda municipal que trabalhou ali na comunidade, prendendo bandido na favela ou em qualquer outro canto, né? Ele sai dali do trabalho, da jornada dele, e ele é obrigado a defender o armamento dele, a entregar a arma, né? Então ele fica à mercê então, ou seja, o Estado ele é um aparato muito grande. A ideia é ter menos Estado e mais o povo. O poder tem que estar na mão do povo, não tem que estar na mão do Estado. O poder na mão do Estado, o Estado dita a regra. É o que a gente vem vendo aí no decorrer desse último ano aí, por conta da pandemia do Covid-19. Né? O Estado ditando regras sobre nossas vidas. É o que a gente estava falando aqui agora, né? Pensa, você tem o cara que está atuando diretamente com a criminalidade, com o bandido. Ele sai do serviço dele, ele tem que deixar a única coisa que pode proteger ele para ir ficar junto com a sua família. Aí você pega, por exemplo, né, fazer aqui, eu tenho alguns conhecidos. Valeu, Júnior Correia, arrebentou, hein, amigo, com a sua entrevista. Papo Reto tá no YouTube também, é um programa muito bacana do Júnior, vale a pena você conferir, toda semana tem uma entrevista nova e é muito legal, e nós vamos repercutir isso também aqui no nosso programa Top Show na Rede Brasil de televisão, que tem um oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova. A melhor linguiça para o seu churrasco na Cofrio, temperada, suculenta, gostosa, a melhor do Brasil. Com a gente no programa tem café sossego puro das montanhas do Espírito Santo, puro arábica, selecionado à mão, não tem conservantes, uma delícia. Hospital Evangélico de Cachoeiro, uma completa estrutura hospitalar, oferecendo os melhores serviços a toda a população. Óticas da Corujinha tem 5 lojas em Cachoeiro, oferecendo sempre o melhor para você. Tchau, gente. Amanhã tem mais.